Adivinha quem tá muito orgulhosa de si mesma? Porque tá fazendo algo que se prometeu fazer durante muito tempo e não tava fazendo. Não é parar de reclamar, não. É olhar para sua própria vida, cuidar da sua própria vida. Atualizações daquele vídeo, do último vídeo que eu fui reclamando. Tô conseguindo. E tô colhendo os bons frutos de estar conseguindo olhar para mim. Eu vou sentar aqui. Parei aqui no meio, debaixo de uma árvore, de frente para os meninos do movimento. Ou eu tô bem segura com eles, ou não. Acho que não, mas tudo bem. Vim andar um pouco e aproveitei para ligar a câmera. Alguns episódios passados eu falei que eu tava me sentindo muito fracassada e eu tenho me sentido assim desde o momento em que eu abro o Instagram, que eu vou olhar para a vida dos outros, vejo que tem gente alcançando seus objetivos e eu não. E, como eu disse, eu me prometi a olhar para minha vida. E uma das coisas que eu fiz, além de ter feito planejamento, eu também dei uma pausa do Instagram. Cara, isso foi muito bom, muito, muito bom. Porque além de não olhar para a vida dos outros, eu comecei a olhar mais para mim, assim, para as coisas que eu percebi coisas que eu estava fazendo e que não estavam funcionando, que não estavam condizendo e não estavam ajudando a Solta Move. Por exemplo, cara, a verdade é que eu tô me sentindo muito fracassada porque a gente tem muitos planos, muitas metas e parece que é sempre muito fácil para as outras pessoas executarem. Parece que tá todo mundo executando e a gente aqui da Solta não tá fazendo as coisas, eu não tô fazendo as coisas. E esses últimos dias foram momentos assim de muita reflexão e foi uma autorreflexão, uma coisa que a gente gosta de falar aqui, que a gente precisa olhar muito para dentro e pouco para fora. E eu acho que esses últimos dias foram exatamente isso, de olhar muito, muito, muito para dentro e quase nada para fora. E isso foi muito potente, porque mesmo eu achando que eu não sabia fazer as coisas, tipo, se eu tenho um problema de estratégia, se eu tenho um problema de organização, eu não sei muito bem fazer isso, mas eu fiz o exercício de olhar para as coisas que a gente já sabe, para as ferramentas que a gente já tem, ou até mesmo para coisas que a gente já fez em algum momento. E é muito doido como só olhar para dentro já ajudou muito a gente, que eu tô no lugar deles. Eu vim sentar aqui, ó, num banquinho, e eu acho que eles sentam bem aqui, que eles estão tipo, então, Flor, o que você tá fazendo aí? Eu vou levantar daqui. Mas antes de eu levantar, eu vou dar um exemplo, assim, de uma coisa, talvez eu esteja falando um monte de coisa aleatória que ninguém vai entender, mas o que eu queria compartilhar é que a gente precisa se inspirar, mas às vezes a gente olha tanto para fora que a gente fica só copiando e colando, e copiar e colar não vai dar certo, não vai dar certo. Vou dar um exemplo banal. Se você já se deparou com o termo empreender, se você é uma mulher empreendedora, ou até mesmo você trabalha em alguma empresa mais nova, assim, você já ouviu o termo cultura, que é importante, o primeiro passo, talvez, de uma empresa é ela desenvolver a sua cultura. Isso, no final das contas, nada de novo, né? Toda empresa tem a sua própria cultura, que é como faz as coisas, mas o nome cultura, ou até mesmo trazer a cultura como um verbo, e também, né, coisas que a gente faz, e também executar, ao invés de estar só numa placa ali na parede. Essa cultura de olhar para a cultura é uma coisa que algumas empresas novas e bem populares assim daqui do Brasil trouxeram para o Brasil. Por exemplo, a Nubank. Cara, a Nubank é uma empresa que fala muito de cultura. Eu não estou aqui na posição de questionar se ter uma cultura na empresa é certo ou não. Eu estou assumindo que é certo, tá? Eu não estou aqui falando alguma coisa tipo, não, ter cultura é certo ou errado. Esse foi um exercício, tá? Mas eu tenho refletido sobre eu me perguntar, não se é certo ou errado, mas se esse é o momento da Solta ou não. Ou esse é o meu momento ou não de olhar para isso. E eu estou usando o termo cultura porque eu acho que esse é o momento da Solta olhar. Eu acho que cultura
tem que estar no momento zero. Mas eu quero prestar atenção em tudo, sabe? Tipo, beleza, eu escolhi empresas maiores para eu me inspirar, para ver o que essas empresas estão fazendo, mas ao mesmo tempo eu preciso questionar isso, esse meu copia e cola, entre aspas, para não ser um copia e cola e para eu refletir se, não se tá certo, mas se esse é o meu momento. Porque, vamos lá, com a história da Nubank, ou de todas as outras empresas que a gente se inspira. Os fundadores da Nubank, quem foi? Em qual momento eles tiveram? A Nubank já começou com muito dinheiro. A Nubank começou com uma fundadora que era... Deixa a moto passar. Que era uma mulher experiente talvez seja até eu sendo bondosa, né? Na área de finanças, em bancões. A mulher dominava o rolê. O outro fundador era só um cara que trabalhava com outras empresas gringas que investiam em outras startups, ou seja, o cara tinha experiência, dinheiro e sabia do que ele estava fazendo. O outro fundador era um cara de tecnologia. Enfim, eram pessoas que literalmente sabiam o que estavam fazendo, que trouxeram a ideia de cultura de empresas para o Brasil, de empresas e de formatos de empresas que já funcionam. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. E agora a Solta. Gente, eu vou muito sair daqui porque eu tô muito na boca do movimento, preciso sair. A Solta, os fundadores da Solta quem são? Eu, uma pessoa que nunca pensei em empreender na vida, me formei para ser, estava no mestrado da área de biologia, estudando biotecnologia, não sabia nada de empreender. E, eventualmente, ao invés de ter muito dinheiro, eu e Igor tivemos que ir vender brigadeiro na rua, trabalhar de garçom. E, obviamente, as minhas 24 horas não era a mesma dos fundadores da Nubank. E é engraçado falar isso, porque, gente, até parece que você vai ficar tentando copiar não. Na prática, é claro que você não é igual a essas pessoas. É claro que na prática existe uma grande diferença. Mas quando a gente vai se inspirar e ver o que eles estão fazendo, a gente tenta copiar e colar o que eles estão fazendo, como se a gente estivesse no mesmo momento. E eu estou usando o exemplo da minha área de empreendedora, mas isso é para tudo na nossa vida. Em todo momento a gente está tentando copiar e colar pessoas que estão muito diferentes da gente, que estão em momentos diferentes da gente. Então é por isso que eu comecei esse vídeo falando que eu tô muito orgulhosa de mim, porque esse é um problema que provavelmente você já viu, você já sentiu o que você tá fazendo, e eu também, né, quando eu tava falando lá nos vídeos. Esse é um problema que eu tava tentando me livrar, e eu consegui, claro, estou há uma semana sem me comparar, mas eu tô muito orgulhosa porque em menos de um mês que eu coloquei em prática coisas simples de, cara, ter um momento do dia para refletir sobre o meu momento, refletir sobre as coisas que eu já sei, sobre o que eu já tenho ideia, sabe? Olhar mais para mim, para dentro, e também ficar um pouco fora das redes sociais, acompanhar menos a vida das pessoas. Literalmente, focar mais em mim. Tentar não ficar também copiando e colando coisas dos outros, sem uma autorreflexão. Gente, eu acho que eu vim pro pior momento para fazer meu passeio reflexivo. Hoje, além de não ter reclamação, tem comemoração. Comemorando porque estou conseguindo olhar mais para mim, me comparar menos. E um recado, vale a pena, tá? Vale a pena a gente se inspirar em outras pessoas, mas vale a pena a gente olhar cada vez mais pra gente, para que quando a gente se inspire, a gente não tente copiar e colar, porque não vai funcionar.